Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 8/10 de 2025, 8 de outubro de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da lua cheia, da lunação de Virgem, do dia 21/9, a lua em Touro, fazendo oposição a Mercúrio em Escorpião, fazendo oposição a Mercúrio em Escorpião e também a Marte em Escorpião. Essa lua também faz quadratura com Plutão retrógrado em Aquário, que por sua vez está fazendo quadratura também ali com Mercúrio em Escorpião, e logo mais na frente vai estar ainda prevalecendo alguma energia ali de Marte envolvido, né? Mas, por enquanto, está fazendo esse triângulo de desafio muito forte, muito intenso, da oposição e da quadratura, que nós temos que prestar bastante atenção, sobretudo com relação à lua cheia de Áries, que eu estava falando de nós prestarmos atenção no nosso eu, de manifestar o nosso eu com confiança, com firmeza, porém sem egoísmo e sem egocentrismo, quer dizer, dar valor ao nosso eu, ver o nosso eu, entender o nosso eu. Essa lua cheia, essa lua na semana da lua cheia em Touro, está falando dos nossos valores emocionais, sentimentais, fazendo uma conexão com a lua nova em Virgem, do dia 21/9, com o eclipse solar parcial. Então, a lua nova é a lua de plantar e de semear. Em Virgem, organização, análise, observação, detalhes, minúcias. Então, organizar o nosso emocional sentimental em relação aos nossos valores emocionais sentimentais. Então, que semana da lua cheia, lua em Touro, observar os nossos valores emocionais, os nossos valores sentimentais, a relação nossa com os valores da matéria, emocionalmente, sentimentalmente falando. A nossa relação emocional sentimental com o dinheiro, com a economia, com os alimentos, com o alimentar-se, até com o meio ambiente. É Touro, terra. Touro é um signo de elemento terra. Sempre que tiver elemento terra envolvido, o planeta Terra, nessa relação com o meio ambiente, esses assuntos estarão também acontecendo. E aí, nessa oposição com Mercúrio em Escorpião, Mercúrio é a mente em Escorpião, então uma mente profunda, uma mente investigativa, uma mente de detetive, uma mente que é curiosa de uma maneira profunda, quer investigar, quer pesquisar. Para pesquisa, isso aqui é uma maravilha, esse Mercúrio em Escorpião, porque pesquisa investigando mesmo, tipo detetive ali, ó, olhando os detalhes, olhando as minúcias, analisando, fazendo muitas perguntas, indo atrás de muitas informações. Nessa oposição, a oposição é um conflito, é um confronto, é quase que um debate, um embate, um combate, porque está frente a frente. Então, como eu explico, nas oposições está frente a frente, ou pode ter um diálogo,
ou pode, por conta de ser um desafio muito forte de conflito, de combate, pode ter um encontro de trombada. Mas se esse diálogo prevalecer de uma forma muito forte em relação aos assuntos contidos, pode ter um encontro e ter uma dança. Talvez uma dança meio difícil, meio extensa, mas melhor do que uma trombada. Então ele está pedindo assim, justamente saia do conflito, saia do confronto, saia do combate, porque isso já está posto, esse é o desafio, e vá para um diálogo, já que está frente a frente, olhando. Então é o emocional da pessoa com seus valores, todos que foram ditos, e o seu mental que está aí, ó, curiando, curioso, querendo saber, querendo entender. Os dois conversando, a mente ou emocional, a mente profunda, os valores emocionais. E ali ainda tem uma oposição ali com Marte ainda, Escorpião. Quer dizer, coloca a situação de impaciência, de estresse, de ansiedade, mau humor, intolerância. Porque Marte em Escorpião, Marte é corregente de Escorpião. Plutão é regente de Escorpião, Marte é corregente de Escorpião. E em Marte, as ações, as atitudes, as iniciativas são muito profundas. Os assuntos de Escorpião, sexo, morte, valores dos outros, também são muito intensos e muito profundos. E Marte ali fica dando o start ali, indo para essas histórias de agir, atuar, tomar iniciativa nesse sentido. Mas nessa oposição também vai ficar tendo um conflito da atitude de Marte ali, da iniciativa de Marte ali, do início de Marte ali, entende? E em confronto, em conflito com esses valores emocionais, sentimentais. De novo pede uma conversa, de novo pede um diálogo, para não, de novo, não ter uma trombada. Então, o dia pode ficar assim, meio que hoje, amanhã, meio que assim, impaciente, intolerante, estressante. Os valores, a necessidade de manipular, de controlar, de dominar mentalmente, com atitudes, com iniciativas, com ações. E aí prestar atenção, porque depois, na sequência, tudo isso junto, a Lua faz quadratura com Plutão, que é o regente de Escorpião. E Plutão está retrógrado em Aquário. Aquário coletivo, a coletividade, a sociedade, as amigas, os amigos, o social. Aquário também é a irreverência, o diferente, o não comum, o excêntrico, o esquisito, a alta tecnologia. Ali o emocional ali, ó, em dificuldade, quadratura, aspecto de 90 graus, oposição aspecto de 180 graus, frente a frente, quadratura 90, um cotovelo, como eu falo aqui, uma curva, que a gente vai saber o que tem nessa curva fazendo a curva. Então, faz uma ponta assim, ó. Então, não é igual 120 graus que a gente faz a curva, vendo a curva toda, vendo tudo que está acontecendo. Ali não, quadratura você vai fazendo e vai vendo ali. E é um aprendizado muito forte, um desafio muito forte também, muito difícil. É mais difícil ainda do que a oposição. Eu acho que a oposição você está vendo, está frente a frente. A quadratura você vai fazendo essa curva, esse ângulo de 90 graus, muito difícil. E aí vem os valores das pessoas, o valor emocional, sentimental, ali em quadratura com Plutão, em Aquário, que rege Escorpião, que essa Lua já está fazendo oposição com Marte, corregente Escorpião. Aí a necessidade de querer impor, querer dominar, querer controlar, querer fazer na marra esses valores emocionais nas amizades, na sociedade, no social, com as amigas, com os amigos, através das redes sociais, querer impor um entendimento, um conceito que a pessoa está entendendo e as outras não, ou que está achando que é e as outras não. E isso aí fica um conflito muito grande e vai para o submundo. Daí a observação da Lua cheia em Áries de
confiar em si mesmo, acreditar no seu eu, mas sem egoísmo e sem egocentrismo, porque existe o eu, existe o tu e existe o nós. Aquário é o nós, aqui nesse mundo. Então, assim, a pessoa confia nela, beleza, ela mantém ali a confiança nela, mas presta atenção nas histórias dos outros, nos assuntos dos outros, nos outros e no outro, sem egoísmo e sem egocentrismo, porque junto com o egoísmo e com o egocentrismo vem o julgamento. E egoísmo e egocentrismo não é bom, o julgamento não vai ser bom. O julgar. Julga, observa, aí é julgando mesmo, se é bom, se não é, e vai para o não bom. Porque está julgando. Por isso que observar é melhor. Quando você observa, você não fica falando bom, ruim, feio, bonito. Você observa. Dá um time ali. A lua em touro pede calma, pede paciência, pede ir devagar, de uma maneira prática, sobretudo com os valores, todos eles. Então ali, ó, nessa quadratura com Plutão e o Plutão retrógrado, de novo, continuando pedindo para rever, reavaliar, para refazer esses assuntos com a sociedade, com os amigos, e para transformar, transmutar e regenerar. Esse é o desafio. Sobretudo nas relações dos valores em si. E aí Mercúrio, ó, em quadratura com Plutão retrógrado em Aquário. Então, mental, de novo, a mesma história. Não querer dominar, não querer manipular, não querer controlar, transmutar, transformar, regenerar, entende? Para ter um novo conceito, ter um novo entendimento, ter uma nova observação, uma nova análise, uma nova perspectiva mental, um abrir a mente para, no mínimo, escutar algo novo, por mais estranho que seja, mas escutar. Se for algum assunto, algum tema que pede teste, testa, faz o teste. Então é o seu eu falando assim, você confiando em você em função do que é você, escutando esse novo, com dificuldade, porque é uma quadratura, mas para não ir ali para o lado não bom da história, e existe a possibilidade de testar, então faz o teste. Às vezes algum produto, faz o teste. Ou faz uma análise, se for teoria, se for conceito, se for ideia, se for inovação, se for nova maneira de ver as coisas. Presta atenção, observa. Vou pensar. Ó, pensar é do mundo de Mercúrio. Entende? A mente. Porque a mente é uma tagarela. Você dorme com ela conversando, acorda com ela conversando. Pensando. Pensar é comunicação. Então, e ali vai analisando, vai observando profundamente, de maneira investigativa, com calma, ó, calma. Depois dá a resposta. Para você mesma, você mesmo e para quem veio trazer essa teoria, essa ideia, esse novo produto e por aí vai. Entende? Muito interessante observar isso. Vênus, que rege Touro, onde essa lua está em Virgem, Vênus, e fazendo uma oposição a Saturno e a Netuno. Então, as relações, os relacionamentos, e de maneira organizada, os valores de maneira organizada, com saúde, no dia a dia, observando, sendo diplomático, diplomática, percebe? Com diplomacia, com equilíbrio, com harmonia, e nessa oposição para não ir para o mundo das fantasias, das ilusões, dos devaneios, nessa oposição com Netuno, e nessa oposição com Saturno, para não perder a paciência, para não ficar sem paciência. Aí aproveita o sextil dessa Vênus com Júpiter em Câncer e expande a diplomacia, o equilíbrio, a harmonia de maneira organizada, calma, disciplinada, detalhada, ó. Vênus em Virgem, o outro elemento terra, Virgem, então,
da mesma maneira, com pragmatismo, pondo a mão na massa, praticando a história, praticando a diplomacia, praticando o equilíbrio e harmonia. É difícil? É, porque pode se confundir, né? Criar ilusões, fantasias, ver coisa que não existe na oposição com Netuno e ficar também com impaciência na oposição com Saturno e criando grandes confusões nessa estrutura, que é Saturno retrógrado em Peixes, e nesse Netuno retrógrado no início de Áries indo para Peixes também, além da confusão vai estabelecer ansiedade e pressa. Entende? Impaciência. E aí desequilíbrio. Então, o dia hoje pede essa calma, essa atenção, essa paciência e ir para a prática da história, mas com calma, sem estresse, sem ansiedade, é melhor, porque a lua cheia foi em Áries. Então, essa energia do início da lua cheia prevalece a semana toda. Tem muita pressa, muita ansiedade, fica tudo muito acelerado, muito rápido demais, querendo tudo para anteontem. Então, essa energia mantém na semana. E é interessante prestar atenção nesses desafios aqui muito fortes para essa pressa e essa ansiedade não acabar alimentando esses desafios. Então, no que olha para os desafios já é a cura. E aí vai dar conta do dia de uma maneira melhor, né? Querendo saber mais, tem que fazer o mapa. Procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência e confiança no planeta Terra para fazer o seu mapa. Se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma conversa e eu explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web, tá? Que é melhor ser explicado, tem muitos detalhes. Astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, os estudos do mapa, astroterapia, astrologia mundial. Tá bom? E uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.